Na aula de língua portuguesa, nós vamos estudar hoje interpretação de texto, né? E aí eu coloquei essas imagens aqui com esses pontos de interrogação, essas pessoas, essas crianças aqui, né, com essas carinhas de dúvida. Do que se trata esse tal de interpretação de texto que as professoras falam, que a minha professora Érica sempre fala, né, que eu preciso aprender a interpretar, que eu preciso melhorar na interpretação. Então vamos entender um pouquinho mais do significado desta palavra, tá bom? De interpretação. Vamos lá. Então, o que significa interpretação? Vejam, é a ação de perceber o sentido de algo. Quando eu falo esse algo, gente, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um quadro, pode ser uma escultura, tá bom? Tudo que você olha e que você vê um significado, você está interpretando, tá bom? Você vê um sentido naquilo, você está interpretando, seja um texto, uma imagem, um objeto, tá bom? Então vamos continuar, ó. De entender o assunto abordado, né? Lembram que nós trabalhamos com o quadro da Mona Lisa, né? Que foi pintado pelo Leonardo da Vinci, lá em 1500 e alguma coisa, né? Bem há muito tempo atrás. E que nós interpretamos, mas cada um de vocês deram uma interpretação para aquela imagem, né? A ideia era o quê? Que vocês pudessem olhar para aquela imagem e tentar entender o sorriso daquela mulher, por que ela estava com as mãos cruzadas, não é? Então, vocês fizeram uma interpretação daquele quadro de acordo com o que vocês estavam vendo, tá? E olha só, algo muito importante da interpretação. De entender o assunto abordado e de saber explicar o que acontece, seja num texto, seja numa imagem, seja num quadro, como foi o quadro da Mona Lisa, tá bom? Em um objeto, você lê, você olha, não é? Daí você entende o que aquilo quer dizer para você e aí depois você passa isso para frente. Todos esses passos fazem parte dessa palavra interpretação. Eu interpreto bem quando eu entendo e quando eu consigo explicar para outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Então, olha, como interpretar um texto? Então, eu coloquei aqui alguns passos que vão ajudá-los a melhorar a interpretação de vocês. Mas assim, para que você se torne um bom intérprete, ou seja, que você tenha sucesso no entendimento de um texto ou de qualquer outra coisa, você tem que seguir esses passos, tá bom? E eu gostaria que você colocasse em prática esses passos a partir de agora, quando você for ler qualquer texto, né? Um texto da sua apostila, ou um pequeno texto que eu mando para vocês, ou algo que a mamãe ou o papai dá para vocês lerem, ok? Então vejam. 1. Leia lentamente o texto todo. Normalmente, na idade de vocês querem ler o texto rápido. Lê e já quer terminar rápido, né? Às vezes eu peço para vocês, gente, olha, antes de começar a aula, abram a apostila lá na página 10 e leia o texto que tem nessa página. Eu acabo de falar, mas não dá nem um minuto, já tem gente assim, já terminei, professora? Já terminei, professora? Né? E aí, o que eu penso? Leu correndo, não entendeu do que se trata o texto. Porque quando a gente lê correndo, a gente não dá para entender, não dá. Então, tem que ler lentamente, palavra por palavra, procurar entender as pausas que tem quando tem uma vírgula, quando é uma pergunta, quando é uma afirmação, ou seja, uma exclamação, tá bom? Então, lê todo o texto lentamente, não é correndo. Correndo não vai entender mesmo, tá? Então, aí é um primeiro passo para você começar a colocar em prática. 2. Releia o texto quantas vezes forem necessárias.
Muitas vezes, mesmo quando lemos um texto lentamente, prestando toda a atenção, na primeira leitura, a gente ainda não vai entender. Principalmente quando trata-se de um assunto novo. Se é alguma coisa que a gente já conhece, então, às vezes, na primeira leitura, já há um entendimento, já há uma interpretação desse texto. No entanto, isso não é sempre que acontece, tá? Então, é necessário que você leia quantas vezes forem necessárias, né? Para que você entenda o texto. Poxa, eu li, mas eu não entendi, vou ler de novo. Lê de novo, né? Eu já li pela segunda vez, mas, tá difícil de entender isso. Dá uma pausa, vai dar uma volta, né? Toma uma água, volta e lê de novo. Não é no outro dia, não, no mesmo dia, tá, gente? No mesmo momento. Só vai sair um pouquinho para poder o cérebro dar uma aliviada e volta e lê de novo. E aí você vai ler quantas vezes forem necessárias para você entender o texto. Você que tem que entender. Não é pedir, mãe, lê para mim, eu não estou entendendo esse texto. Eu percebi, por exemplo, enquanto vocês estavam fazendo atividades, fazendo as atividades avaliativas e as provas, tinha alguns alunos que falavam assim, Pro, não estou entendendo. Não lê, porque eu já li uma, duas vezes, mas eu ainda não entendi, né? Eu sei que na idade de vocês, na fase em que vocês estão, a interpretação é algo mais difícil, né? Porque falta treino. Então, e aí o que eu percebia? Que quando eu lia uma vez, já entendi, professora. Uma vez que eu li para você, você já entendeu, tá? Então, nós temos que fazer esse treino assim. Você vai tentar ler, procurar entender alguma coisa. Você tem que tirar alguma coisa daquele texto, ou daquela imagem, ou daquele objeto. Você tem que absorver alguma coisa, tá bom? Porque senão, a partir do momento que eu leio para você e que eu entendo para você, o conhecimento fica todo para mim. E a ideia é que você adquira o seu próprio conhecimento, tá bom? Olha uma outra coisa muito interessante. Sublinhe as ideias mais importantes. Então, por exemplo, nós temos lá na página 7, começa lá o texto muito antes do celular, né? Então, tem muitas coisas importantes e interessantes que estão falando nesse texto. Então, você vai ler... mas... eu vou ler, professora, mas como eu vou saber quais são as ideias mais importantes? Não, você não vai marcar as ideias mais importantes que você acha que são importantes para mim, que sou a sua professora. Você vai marcar as ideias que são importantes para você. Por exemplo, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo na página 7. Fala assim: basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio, enviar e receber informações é o que está por trás de todas estas invenções. Então, para mim, o que é importante nesse texto? Para a minha pessoa, tá? Não importa o que o meu professor, o que é importante para o meu professor, eu vou ler e eu vou tirar algo de importante para mim aqui. Então, por exemplo, eu iria sublinhar a parte onde fala as tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Porque para mim isso é interessante, é importante saber disso para mim, né? Que as tecnologias de comunicação, que é esse enviar mensagem, receber mensagem, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, tá bom? Então, é importante que, para mim essa informação é importante porque eu preciso buscar esses meios, tá bom? Uma outra coisa que eu iria sublinhar, enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Então, todas as invenções voltadas, da tecnologia voltadas para a comunicação, elas são a ideia de receber e enviar mensagem, tá bom? Então, eu iria sublinhar aí também. Então, quando você for ler, porque você vai ler de novo esse texto, você vai sublinhar aquilo que é importante para você, tá bom? O que você achou legal, né?
quais as ideias do texto que para você faz sentido, ok? Não é na primeira vez que você for ler, não, gente. Você vai ler uma vez, lembra lá, ó, leia lentamente todo o texto. Depois você vai ler de novo. E depois você vai ler de novo, até que você entenda, ok? Se na segunda e na terceira vez você já entendeu, então aí agora é o momento de você sublinhar as partes importantes, tá? 4. Retorne ao texto sempre que necessário. Então, muitas vezes, né, vocês têm um texto lá, vamos supor, igual esse texto aqui, muito antes do celular. Aí lá na página 10, tem o entender o texto e tem lá uma pergunta. Logo abaixo do título, muito antes do celular, há um subtítulo. Leia-o e responda qual é o assunto desse texto. Uma vez que você leu, aí você fala, não, mas eu já li 3 vezes esse texto, eu já sublinhei as ideias mais importantes e agora eu vou ter que responder essa questão, mas o que quer dizer, né? Qual é a resposta? Qual é o assunto desse texto? Você vai ter que ler de novo o texto. Então peraí, eu já li, já marquei, mas eu não tinha pensado nesta questão. Agora que eu sei a questão que eu preciso responder, eu vou ler o texto novamente procurando essa resposta, tá? Então, por exemplo, lá fala assim, ó, tem um título muito antes do celular. Aí vem um subtítulo, que é um título que tem a ver com o texto. É um subtítulo que tem a ver com o título principal, que é muito antes do celular, e com o texto, tá? Olha o que fala. Na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Então, a pergunta leia e responda. Qual é o assunto desse texto? O assunto desse texto é o quê? A evolução, né, da tecnologia. Você poderia escrever da tecnologia da comunicação, porque tem tecnologia para várias coisas, mas esta aqui especificamente está falando de celular, que o celular é um meio de comunicação que nós usamos. Aqui está falando do avanço, da história, das tecnologias da comunicação, tá? Então, você vai retornar ao texto quantas vezes forem necessários. Tem outra pergunta lá na página 11. Para que ele foi escrito? Os fatos relatados neles são reais ou inventados? Eu vou ter que ler o texto de novo para saber se é real ou inventado. Mas eu já li 3 vezes, já marquei, vou ler de novo. Vai ler de novo para você poder responder certinho. E aí, todas as vezes que você faz esse treino de ler lentamente, ler quantas vezes forem necessárias, sublinhar as ideias principais, retornar ao texto quando for necessário, que você tiver alguma dúvida para responder alguma questão, você vai estar treinando o seu cérebro, né? Você vai criar essa prática, esse hábito de interpretação, de entender melhor. E cada vez que vocês forem interpretar um novo texto, vai ficar mais fácil, tá? Reescreva o conteúdo lido. Isto também é muito interessante para ajudar na memorização e no entendimento daquilo que você lê. Então, você pode ler o texto, né? E você leu, e aí você pega um outro papel e você vai escrever com as suas palavras aquilo que você entendeu do texto. E aí você escreve, pode escrever no seu caderno de português, tá bom? E você vai escrever o que você entendeu do texto. Não estou pedindo para vocês fazerem isso muito antes do celular, não, tá? Porque é um texto mais extenso. A gente vai começar a fazer isso de reescrever com textos pequenos. Eu vou começar a mandar alguns textos para vocês, que vocês vão ter que fazer todos esses passos, tá bom? Então, reescrever o conteúdo lido quer dizer o quê? Eu vou reescrever aquilo que eu entendi. Mas o que eu entendi tem que estar lá no texto principal. Porque não adianta eu pedir para vocês lerem um texto sobre futebol, e aí na hora de responder, você fala assim, então, a bailarina lá do texto, foi como assim bailarina? O texto é sobre futebol, como que ela escreveu bailarina? Como que a pessoa escreveu bailarina? Não é? Então tem que ter a ver com o texto, as suas ideias, aquilo que você entendeu, tá? Deu para entender um pouquinho aqui sobre a interpretação? Ok? Nós vamos trabalhar com isso devagarzinho, mas e aí vocês vão ver que vai ficar bem fácil depois com o tempo essa ação de interpretar, de entender, de compreender.
tá bom? Até às vezes uma conversa, né? Às vezes nós estamos conversando e você não entendi o que você falou. Por quê? Porque eu tô com a minha habilidade de interpretar, ela está lenta. Ela precisa se exercitar. E para se exercitar, como que eu vou exercitar essa interpretação? Lendo, entendendo o texto, lendo de novo, entendendo de novo, tá bom? E aí vai até ajudar quando nós estamos numa roda de conversa, quando vocês têm que explicar alguma coisa para mim, né, como professora, ou até mesmo para um amiguinho. Às vezes você tem que ensinar uma brincadeira, um joguinho, às vezes você tem que ensinar a lição para um irmão, tá bom? Isso vai ficar mais fácil para você, ok? Então, vamos ver, ó, no texto, muito antes do celular, é um texto que apresenta informações históricas simples sobre a evolução de alguns meios de comunicação até os dias de hoje, tá? Então, nós sabemos que no passado, as cartas elas eram entregues, muitas vezes o meio de transporte era um cavalo, né? Muitas vezes as pessoas elas iam entregar as correspondências, o meio de comunicação era por pessoas que iam a pé levando a mensagem. Às vezes, gente, não era escrita, tá? Às vezes eu tinha um mensageiro, vai lá e fala para a pessoa que... acontecia muito isso, assim, ó. Vamos supor, eu moro aqui é a minha casa e vou falar para o mensageiro, ó, vai até a casa, por exemplo, eu vou falar de alguém, vai até a casa da Ágata e avisa para a Ágata que uma pessoa morreu. Aí essa pessoa ia andando até a casa da Ágata, andando, às vezes, dependendo da distância, levava dias para chegar lá. Quando chegava lá, falava a pessoa, olha, a Érica falou para te avisar que a pessoa lá morreu, tá bom? Aí voltava a pessoa caminhando, né? Então tudo levava muito tempo, tudo demorava. Aí eles descobriram que um cavalo era mais rápido. Aí descobriram que mandando por pombo correio também era um pouco mais rápido. E assim foi evoluindo os meios de comunicação, tá bom? Então, ó, vamos o texto, muito antes do celular. Vamos lê-lo novamente. Mas agora, por que eu coloquei isso mais agora? Agora que você vai ler novamente, você vai ler com mais atenção, com mais cuidado, tá? Eu vou ler para vocês e depois da minha leitura você tem que ler ele novamente, porque você vai ter que fazer as atividades. Não, desculpa, nós vamos fazer juntos, tá? Mas eu vou ler para vocês, para que essa leitura ela fique mais simples, tá? Então vejam. Na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablet, conexão sem fio, enviar e receber informações é o que está por trás de todas estas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel que era transportado por um mensageiro do lugar onde o fato aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Então aí na página 7 está falando o que eu acabei de explicar para vocês, como que as mensagens elas eram entregues, tá bom? Na página 8 vai falar o quê? Ó, uma das maiores invenções humanas foi o sistema de correios, que nós já falamos dos correios, tá bom? Ele surgiu na Inglaterra no século 17, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar várias delas. Então, aquele mensageiro que ia só com uma cartinha, ele começou a ir com várias cartas, tá bom? Vamos lá. Depois, mais para baixo, na página 8, nós temos lá, ó, a saída inovadora e revolucionária para este problema foi a invenção da telegrafia. Qual que era o problema? Era a lentidão para que essas cartas fossem entregues, para que essas notícias chegassem mais rápidas, tá bom? Com isso, eles inventaram a telegrafia. Eu quero mostrar a imagem para vocês de um telégrafo, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa telegrafia. Vou colocar invenção da telegrafia. Vamos ver. Olha só.
quem inventou a telegrafia foi o Samuel Philibert Morse, nascido em 27 de abril de 1791, tá bom? Vamos lá, peraí, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês entenderem. Olha aqui, olha. Tá vendo essa moça aqui com o dedinho aqui nesse aparelho? O aparelho é esse daqui, ó. Esse aparelhinho aqui, ela ia tocando, fazendo barulho, ó. Estão ouvindo, ó? Esse barulhinho, claro que tem uma sequência, nós vamos ver os código Morse brevemente. E a pessoa do outro lado, ela entendia esse barulho. Olha a mão desse homem aqui, ó. Tá vendo? Ele ia batendo nessa tecla aí, fazendo barulhinho. E do outro lado, as pessoas conseguiam entender o que estava sendo dito, né? Qual era a notícia, tá? Isso foi muito usado nas guerras e no passado também, que era um meio de se comunicar, tá bom? Então, aqui era um telégrafo, tá ok? Então, foi isso que foi inventado. Então, ó, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui sistemas de semáforos. Vamos ver o que aparece. Ah, não é esse semáforo que a gente quer ver, não. Peraí. Aqui está uma imagem, ó. Esse daqui é um telégrafo semáforo, ok? E aqui era o telégrafo de Morse, aquele que vai fazendo barulhinho, tá bom? Então, aqui foi a invenção, né? Em que ele tinha algumas bandeirinhas aqui embaixo, que elas mudavam de posição para indicar as letras do alfabeto. E esse método permitiu que uma pessoa, no topo de uma colina, transmitisse rapidamente uma informação para outra a uma grande distância. Então, esses aparelhos aqui, eles revolucionaram o meio de comunicação, né? Porque até então era só por mensageiros. E aí, quando esse meio de comunicação, né, essa tecnologia chegou, facilitou muito a vida daquelas pessoas, tá bom? Vamos só terminar aqui, ó. Não vou ler todo, não tô lendo algumas partes, tá? Ó, na página 9. Associada à expansão das linhas férreas, que nós já sabemos que são as linhas de trem, né? É a invenção dos sistemas para codificar informação, o código Morse, né? Que é o que nós vamos falar. O telégrafo foi fundamental para repassar informações em tempo muito rápido. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, foi possível colocar cabos no leito dos oceanos, conectando todo mundo através do telégrafo. E esse foi o ponto de partida para o surgimento de meios de comunicação como o telefone, rádio e TV. Então, a partir do telégrafo, ficou muito mais fácil para poder desenvolver outras tecnologias como meio de comunicação, tá bom? Vamos ver aqui, ó, alguns aspectos importantes relativos ao texto do Morse. Do Morse não, desculpa, gente. Do mundo antes do celular. Vejam. Trata-se de um texto informativo, cuja finalidade é contar a evolução dos meios utilizados na troca de mensagem entre as pessoas. Desse modo, divulga informações de fatos, diferentemente dos textos de ficção. Então, um texto informativo é aquele texto que está informando alguma coisa. Então, esse texto aqui, meu, muito antes do celular, ele está dando uma informação que é real, que é verdadeira, tá bom? Ele é um texto de fatos verídicos, quer dizer que são coisas que realmente aconteceram, tá? Como o subtítulo expõe, o texto ocupa uma coluna da revista Ciência Hoje das Crianças. Foi como eu falei para vocês, né? Daquela revista de ciência. Então, esse texto, muito antes do celular, foi retirado dessa revista, que fala sobre ciência, com várias visões diferentes e muito interessante para as crianças, tá? Os avanços da tecnologia da comunicação geraram os seguintes resultados: o encurtamento do tempo na entrega das mensagens, a diminuição dos custos desse serviço e o aumento da informação e do número de destinatários. Então, esse avanço na tecnologia da comunicação fez com que a distância entre as pessoas diminuísse. Então, hoje, nós conseguimos falar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo pelo WhatsApp, assim, em questão de
de segundos, de minutos, né? Dependendo se a internet for boa, é muito rápido. Por e-mail, né? Hoje em dia nós não precisamos mais que uma pessoa saia a cavalo. É claro que tem algumas coisas que nós vamos enviar por trem, trem nem tanto, já não se usa tanto, mas por avião, tá bom? Por meios de transportes rodoviários, como carros, caminhões, ok? Mas hoje o meio de se comunicar é muito rápido, tá bom? Então, os avanços da tecnologia, ele veio realmente para encurtar esse tempo de entrega de uma mensagem, ok? Então, vamos lá. Hora da correção, na verdade aqui está a hora da correção, mas é hora de, eu vou continuar explicando e vocês já vão realizando esta atividade. Então, eu vou mudar, não vou colocar a hora de correção não, então, vou colocar aqui hora da atividade. Peraí que eu vou fazer de novo, vou achar uma imagem aqui bem bonitinha para colocar. Vou colocar junto com vocês, só um instante. Pronto, troquei, ó. Hora da atividade, ok? Vamos fazer juntos. Vejam, lá na página 10, tem até um carteiro aí correndo, né, para entregar a carta. Então, vejam. Logo abaixo do título, muito antes do celular, há um subtítulo. Leia-o e responda. Qual é o assunto desse texto? Então, vejam. O assunto é a história das tecnologias da comunicação. Porque está falando da evolução, né? Lá como era no passado e como que é neste momento, né? Atualmente, tá bom? 2. Para que ele foi escrito? Está na página 11, o exercício 2. Então, vejam. O objetivo é informar a história das tecnologias, tá? Ele foi... Vamos tirar esse 1 e esse 2 daqui. Esse texto ele foi escrito para informar a história da evolução. Vamos colocar aqui, ó. O objetivo é informar a história da evolução, né? O quanto que melhorou a evolução das tecnologias da comunicação, tá? Quanto evoluiu, quanto cresceu. Continuando ainda na página 11, nós temos lá os fatos relatados nele são reais ou inventados? Como eu já falei, esse texto ele é um texto informativo, ele trouxe uma informação real, verídica, tá bom? Verídica quer dizer o quê? De verdade. Então, não é inventado, é real, os fatos são reais, mesmo porque nós temos hoje em nossas mãos meios de comunicação que evoluíram, que a tecnologia evoluiu muito, né? O telefone, na época, se vocês perguntarem para os pais, para os avós, na época em que eles tinham a idade de vocês, muitos nem tinham telefone, né? Quando tinham, era telefone de fio, que ficava paradinho lá na casa, tinha um lugar específico para ele ficar. Hoje não, hoje a gente tem telefones, todo mundo praticamente tem um celular, que leva esse celular para onde vai. Vai no banheiro, vai com o celular. Vai passear, vai com o celular. Vai nos médicos, vai com o celular. Então, para todo lado está com o celular, tá bom? Então, isso é uma prova da evolução desse meio de comunicação, dessa tecnologia, ok? Agora, ó, ordene os fatos de acordo com a sequência temporal. O que é a sequência temporal? De acordo com o acontecimento. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, tá? Esse temporal que tá aqui, nós estamos falando de tempo. De tempo, assim, o que aconteceu primeiro, tá? Não estamos falando do tempo, da natureza, temporal, vai chover. Não. Estamos falando do tempo que foi evoluindo, que foi acontecendo, tá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Há cerca de 400 anos, cada mensagem era levada ao destinatário por um mensageiro e o custo do serviço era alto. Então, há 400 anos atrás, ia uma pessoa caminhando, ia uma pessoa a cavalo, e era muito alto, era alto pagar por isso e demorava demais, tá? Número 2. Com a invenção dos correios, várias mensagens para diferentes pessoas passaram a ser entregues pelo mesmo mensageiro e o custo do serviço baixou. Então, um único mensageiro, que hoje nós conhecemos como carteiro, ele começou a entregar cartas para várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Ele não saía para entregar uma só, ele já entregava um monte pelo caminho.
Isso fez com que o gasto, o custo, quando fala custo, quer dizer o que eles gastavam em dinheiro para ter esse serviço, passou a ser mais barato, tá? 3, a criação dos jornais permitiu que as informações fossem recebidas e transmitidas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, quando o jornal foi inventado, as notícias começaram a andar muito mais rápido, tá bom? Porque as pessoas tinham acesso aos jornais nas bancas de jornais, não precisava que ninguém fosse entregar na casa deles, tá? E 4, o aparecimento do telégrafo possibilitou a criação dos meios de comunicação usados atualmente. Então, o telégrafo, né, ele foi lá o primeiro que surgiu na história da tecnologia da comunicação, e após ele começou a vir os demais meios de comunicação, que são o quê? O telefone, a televisão, o rádio veio primeiro que a televisão, tá? O telefone veio bem depois da televisão. O celular que nós temos hoje, o WhatsApp, né, a internet. É como se o telégrafo fosse o pai de todos estes meios de comunicação, tá? Porque ele foi o primeiro a ser criado. Ok? Deu para entender aí a sequência? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Espero que você tenha entendido, que você pratique os passos da interpretação, tá bom? Logo, logo, nas próximas semanas, estarei encaminhando textos para vocês poderem interpretar e treinar essa habilidade, ok? Um beijo e até a próxima aula.